Olá, muito prazer. Meu nome é Alice Couto, eu sou jornalista. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Bom, no vídeo de hoje eu resolvi trazer um tema que eu tenho conversado muito com vocês via DM no Instagram. Quem não me segue é @Alice no País do Futebol. Bom, aproveitando aí gancho, né? Palmeiras campeão da Libertadores. E falar da Libertadores feminina, que é mais antiga que o Brasileirão feminino. A gente falou muito sobre o Brasileirão feminino no episódio do Papo das Futimigas, no nosso podcast. Eu vou deixar o link. A Libertadores, ela é ela é mais antiga do que o Campeonato Brasileiro. E ela, o futebol feminino é meio... Toda vez que eu falo antiga, eu fico triste, porque a Libertadores é de 2009, a Libertadores feminina. A primeira edição aconteceu em 2009, tendo como campeão o Santos. Coisa, né? Campo de futebol não é lugar de mocinha, né? Mocinha no campo de futebol são aquelas que a gente enche de porrada e tira de fora de lá, que não é lugar para estar lá. Futebol feminino é um lixo, né? Vou falar mais ou menos como funciona o regulamento. A Conmebol, como instituição, tem direito a colocar 2 clubes na disputa. O primeiro é o vencedor da última edição da Libertadores e o segundo é um clube do país sede. Porque também a Libertadores ela tem sido disputada recentemente em um país só. E então, além da Conmebol ter 2 vagas exclusivas dela, o Brasil tem 2 vagas, que se essas 2 vagas são o time campeão do brasileiro e o vice-campeão brasileiro. O Chile também tem 2 vagas, com o mesmo critério, o campeão e o vice nacional. E a Colômbia e o Paraguai também têm direito a 2 vagas, o campeão nacional e o vice-campeão nacional. A Argentina, essa informação é muito importante, a Argentina, o Uruguai, além dos 2, a Bolívia, o Peru e a Venezuela, tem direito apenas ao campeão nacional, ou seja, a Argentina e o Uruguai, que são 2 dos maiores países da Libertadores, sendo a Argentina a maior campeã da Libertadores, a Argentina só tem direito a um pela tradição no futebol feminino, né? Segundo a Conmebol e as regras esquisitas da Conmebol. Bom, e é importante falar isso porque acho que foi em 2017, eu não vou saber o ano aqui, vou colocar na tela, em algum lugar na tela. A Conmebol decidiu que para que um clube pudesse disputar a Libertadores masculina, teria que ter um time em atividade feminino. O que finalmente a Conmebol tomou uma decisão sensata pela mais uma vez na vida. E, enfim, fez com que as atividades continuassem no futebol feminino, começassem a crescer. Então agora todos os clubes do Brasil praticamente têm um futebol feminino. Inclusive, muito orgulhosa das meninas do meu Botafogo. Série A1, chegamos. Bom, eu vou falar para vocês então quem são os campeões desde 2009 até 2019. Porque 2020, a Libertadores, ao invés de acontecer como aconteceu, que a gente teve a final agora há pouco, vai ser um super aglomerado de uma competição muito rápida. Em março agora, do dia 5 de março até o dia 21 de março, vai acontecer a Libertadores 2020 na Argentina. E aí em setembro, no dia 30 de setembro, até o dia 16 de outubro, no Chile, vai acontecer a edição de 2021. Ou seja, teremos 2 Libertadores femininas esse ano, que é um negócio que não dura nem 2 semanas, é muito rápido. E foi assim que a Conmebol resolveu o problema da pandemia e colocou as competições desse jeito. Então, eu vou falar de 2009 até 2019, 10 edições da competição, quem foram os campeões nesses anos. Em 2009, Santos. Eu não assisto uma porcaria dessa de jeito nenhum. Mulher, Vão te xingar aí, vão te xingar. Pode xingar. Isso é politicamente incorreto, Então, Sérgio. deixa eu falar para Fala você. lá
Eu sou incorreto. Eu teria um futebol feminino no Santos, porque é obrigado. É obrigado, então eu teria. Em 2010, Santos. Eu iria no Bahamas, pegaria um time no Bahamas, botaria uniformes bem coladinhos Ó, e di- Sérgio. Não, tô posso brincando. terminar? Pode falar. E diria para elas o seguinte: não precisa encostar na bola. Vocês podem apanhar de 50-0 todo jogo. Em 2011 foi o São José de São Paulo. Em 2012, o Colo-Colo, que é o time que tem mais mais participações na Libertadores feminina. E também é um time muito tradicional na Libertadores masculina, então é um time que está aí aparecendo sempre nas duas competições. Em 2013 e 2014 a gente teve um bicampeonato do São José, ou seja, o Santos teve um bicampeonato lá no começo e depois o São José teve um bicampeonato em 2013 e 2014. Em 2015, a toda poderosa Ferroviária. Em 2016, o Esportivo Limpenho. Em 2017 foi o Audax, mas uma parceria com a equipe feminina do Corinthians. É uma coisa muito esquisita, porque os dois, cada um tinha um time separado feminino, mas houve uma contribuição, e aí, enfim, o Audax foi o campeão, mas com o dedo do Corinthians, eu nunca entendi direito o que aconteceu. Em 2018 foi o Atlético de Huila, não sei. Enfim. Em 2019, como bem lembramos, Corinthians foi o campeão. As meninas do Corinthians foram campeãs. E em cima da Ferroviária, ou seja, foi uma disputa brasileira a final da Libertadores Feminina. Ou seja, o Brasil tem muita tradição na competição, muito mais do que a Argentina, do que o Uruguai, enfim, do que outros países que são muito fortes e tem times multicampeões da Libertadores. Bom, a maior artilheira da Libertadores é ninguém menos que Cristiane, com 23 gols. Em 10 anos, Cristiane fez 23 gols na Libertadores. Só pra deixar aqui. Cristiane, que joga no Santos. E eu garanto que os torcedores de todos os clubes iam torcer para o meu time do Bahamas. Tá? Porque futebol feminino é um lixo. Os goleiros não sabem defender. E só para ter uma noção da diferença, a Cristiane tem 23 gols e a segunda colocada na artilharia é a Isara Viso, Isara Visso, eu acho, com 15 gols. Ou seja, a Cristiane tem quase 10 gols a mais que ela. Então, assim, loucura. E o time de 2009 do Santos, que foi o primeiro a ganhar a Libertadores feminina, e, enfim, primeiro título do Santos na Libertadores, era o elenco que tinha Cristiane e Marta, e é um elenco lendário do futebol feminino no Brasil, né? E, enfim, muito triste aí recentes declarações, não é mesmo, de Sérgio Ramos da vida aí. Enfim, mas Cristiane e Marta formaram uma dupla poderosíssima na Libertadores de 2009. E a Conmebol agora começou a ditar algumas regras, finalmente, né? Primeiro, a questão de ter que ter um time, ser obrigatório um time feminino, e depois a questão dos salários. Enfim, finalmente, a Conmebol está tomando atitudes relacionadas a, se não tiver futebol feminino, não vai jogar Libertadores. Ou seja, infelizmente, né, tá tendo que ser um posicionamento tão drástico, né, que você fala assim, nossa, mas precisava disso para ter um time feminino? Aparentemente precisava, né, infelizmente. E os times mais do Brasil com mais tradição no futebol feminino acabam sendo os times de São Paulo, né? A Ferroviária, que é campeã intercontinental, né? A Ferroviária feminina comparada à Ferroviária masculina tem muito mais história, então a Ferroviária se dedica muito ao futebol feminino. O Corinthians, o Santos. Gente, desculpa toda hora, mas não dá.
e acabam sendo os times de São Paulo com mais tradição. Agora, com essa questão recente, né, de que todos têm que ter time feminino, a gente tá vendo crescimento, uma crescente de treinamento e de mais profissionalização nos times, tanto os times cariocas quanto os times mineiros, enfim, todos os times, né, Grêmio, Inter, os times do Nordeste estão aparecendo aí com os seus elencos mais poderosos femininos, além de times que só existem, não é que só existem, mas que disputam força nos campeonatos femininos, né? Que é o caso do Minas Brasília, que é o caso do Napoli, do Brasil, de Santa Catarina, enfim, entre outros times. O Corinthians foi o campeão, né, do brasileiro desse ano e também é o último campeão da Libertadores, portanto o Corinthians preenche a vaga da Conmebol e na Libertadores de 2020, que vai acontecer agora em 2021, mês que vem, fazendo com que as duas vagas sejam da Ferroviária, que do Santos, não sei, não tenho certeza, não estou aqui com o calendário de 2019, porque com a classificação de 2019, porque essa Libertadores vai ser baseada na classificação de 2019. A de outubro, a que vai acontecer em setembro, outubro, é que vai ser baseada nesse campeonato de 2020, ou seja, muito confuso. O Campeonato Brasileiro acabou agora, no final do ano passado, e ele só vai contar para a classificação da Libertadores lá em outubro, porque eles decidiram isso, ficou tudo muito doido. Jato, né, vai ser a 2020 e a 2021 no mesmo ano, sendo que as meninas do futebol feminino já começaram a jogar o Carioca, os campeonatos estaduais masculinos ainda não começaram, os femininos já. Então, brasileiro, Carioca, no caso tô falando aqui do Botafogo, mas, enfim, né, o campeonato estadual do seu time e Libertadores, e, né, que é um intensivão de vários dias e depois a gente vai ter um período de só brasileiro e depois Libertadores de novo e depois finalizar o brasileiro, né, isso tudo para regularizar o calendário. Eu acho que as meninas vão ser as que mais vão sofrer nessa adaptação do calendário da Conmebol. A gente espera um crescimento, a gente espera edições épicas da Libertadores. Esse vídeo veio um pouco antes da Libertadores Feminina de 2020. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Ative o sininho para notificações. Se você está pelo IGTV, compartilhe esse vídeo. Quero muito saber de vocês quais são as expectativas dos times de vocês em relação aos campeonatos nacionais e se vocês acham que o time de vocês é capaz de buscar uma vaguinha na Libertadores de 2022, né, que é o campeonato que vai acontecer agora, o brasileiro, que vai definir a Libertadores do ano que vem só. Então, quero saber se vocês têm expectativas para o elenco de vocês, se vocês têm acompanhado a evolução do elenco dos times de vocês, ou se vocês têm algum time que vocês torçam exclusivamente no futebol feminino. Vou deixar aqui canais que eu gosto muito, que falam de futebol feminino, e Instagrams, que eu gosto muito também, para que a gente alimente sempre essa discussão. Um beijo e até a próxima.